somos o partido do português padrão. Aqui, defendemos os cultos, a parcela da sociedade que se preocupa em manter a língua portuguesa intocada, limpa, livre de traços preguiçosos e enxutos dos falares rurais e de mau gosto. Nossa meta é direcionar principalmente os graduandos em letras para que não desvirtuem a língua e propaguem em suas futuras salas de aula o verdadeiro português e não admitam entre seus alunos nenhuma das variantes pregadas pela oposição, o PPNP. Desta forma, manteremos o ensino da gramática importante a todos que querem falar e escrever bem, e, acima de tudo, aos que querem obter um instrumento crucial para a sua ascensão social. Estamos de olho nos sujeitos que persistem no erro das variantes e falares regionalistas, por um português dominante e politicamente correto. Muito nos soa estranho, e por que não dizer engraçado, quando alguém nos diz: ontem fui na homenagem para o soldado que voltaram da guerra. Lamentável. Baseiam-se em fenômenos gramaticais, no desuso e em nosso saudoso latim, que muito contribuiu em nossa língua portuguesa para justificar o disparate no falar comum, a desnasalização das vogais postônicas, que veremos no quadro a seguir. Para a variação linguística, é comum usar a regra para adaptar outras palavras de gêneros similares a estas. Deturpam esta regra com a ideia de que eles sim é que falam corretamente, pois estão mantendo a norma da desnasalização. A quem querem iludir? Meus caros, estudamos muito a norma de nossa língua para ter de aceitar os melindres dos linguistas ao explicarem que a ordem canônica, ao falarmos e escrevermos, é ultrapassada e infundada. Frases sem concordância são sim erros grotescos e não serão consideradas como corretas. O uso verdadeiro da partícula C aplica-se aos seguintes casos. Ao dizermos abatem-se 1000 galinhas diariamente, podemos nos equivaler da seguinte possibilidade: 1000 galinhas são abatidas diariamente. Ambas estão na voz passiva e expressam uma ação sofrida pelo verbo. Desta forma, e em todos os exemplos possíveis, o C terá papel de partícula passivadora. E é por isso que o verbo tem de concordar com o plural do sujeito, galinhas. Meus caros, como deixar de evoluir? Deixemos os arcaísmos para os magníficos e imortais textos literários, verdadeiras relíquias da língua portuguesa. Já os arcaísmos linguísticos é por nós, os cultos, visto como fósseis da língua. Não é possível, em pleno século XXI, ouvir em bancadas escolares e acadêmicas os termos a lembrar, a juntar, e tanto usar diante de verbos que foram esteticamente transformados pelos nossos modernistas. Na tentativa de definir uma língua oficial, os gramáticos decidiram eliminar da norma padrão alguns daqueles verbos em A, porque não correspondiam a nenhum verbo original latino, nem guardavam os sentidos que a presença da preposição impunha. E foi assim que no português clássico e moderno não encontramos mais alumiar, a queixar, a lembrar. Portanto, não se engane pelo simplismo e disfarçado de respeito regionalista do PPNP, a oposição, na preguiçosa tentativa de continuar justificando o uso do desuso, do antigo, do passado, do arcaico. E tenho dito. Caríssimos, passo agora a um assunto de extrema relevância à nossa plataforma político-partidária. Alguns chegaram a chamá-la de bruxa ou até de atriz de cinema italiano. Analogia. E o que vem a ser isto? Segundo a professora Irene Amadio, é a mudança linguística causada pela interferência de uma forma já existente. Muitas pessoas que dizem-se instruídas e educadas caem nas armadilhas e ataques da analogia
Perceba, no quadro 22 temos vários exemplos. Citaremos aqui dois deles. O almoço e o almoço. O jogo e o jogo. Mas o pior está por vir. A reforma ortográfica de 1971. O acento circunflexo dos substantivos que citarei caiu. Era exatamente o acento diferencial. E com isso, hoje ouvimos até de colegas partidários o seguinte: o espelho, eu espelho. O estouro, eu estouro. O fecho, eu fecho. O poso, eu poso. O roubo, eu roubo. Não é possível que admitamos tais erros. Sim, para nós, os tradicionalistas da língua, isto é um erro. A regra é clara. Substantivos vogal fechada. Verbo vogal aberta. Então, senhores, nunca mais cantem e o teu futuro espelha essa grandeza. Por um Brasil mais culto e uma língua portuguesa limpa e pura, fique conosco, PPP, o Partido do Português Padrão.